Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. A minha ideia aqui, gente, é a gente combater um papinho aí sobre a visão da nossa, dentro dos nossos departamentos, o que está rolando, para que a gente possa divulgar e dividir também, né, cara, com a galera que está em vários cantos do país aí, dividir com o pessoal, assim, a visão de vocês quanto representantes daí do nosso público todo de serviços de TI. Contarem um pouco do dia a dia de vocês, como é que tem sido e como é como tem sido o impacto, como tem sido a aceitação do home office em organizações mais tradicionais, as que já tinham esse costume, como é que está sendo a consolidação, problemas, desafios, enfim, o que vocês quiserem comentar e trazer é sempre útil, tá? Mas eu queria compartilhar que foi uma coisa que me chocou, assim, né? Bom, na parte de TI tradicional, o que aconteceu foi toda a correria aí para funcionar a VPN, liberar laptop, testar aplicações. A gente teve um incidente que um pouco antes disso, do Covid aí, a gente teve uma falha de segurança aí que tinha gerado uma instabilidade no data center e depois com o Covid ficou uma crise. Então teve um acesso, mas está bem, está na média, estamos com a taxa de 90% de aceitação, as operações não parou e está 90% de taxa de aceitação. Agora, o que é interessante, né, a nossa empresa foi comprada por uma outra empresa francesa que ela atende, ela faz soluções militares, é aí que eu queria chegar, né? E é interessante porque, ao mesmo tempo, os projetos dela elas têm 4 a 6 anos para instalar. Então, por exemplo, é diferente da Gemalto, que eu faço um cartão hoje, tem que entregar amanhã. Ele pega um projeto, tem 5, 6 anos para entregar. Então, a gente imaginava que ia ser tranquilo, né? Olha, se fizer um lockdown de 2 semanas, não vai acontecer nada. Mas é interessante porque as empresas que fornecem para o governo, principalmente na área militar, os militares estão pedindo muito para ver se a empresa está aberta e está funcionando, porque aquela história, como toda cabeça militar, né, em caso de crise nacional, eles são os primeiros a ser acionados, e eles têm que fazer, às vezes, algumas tarefas de guerra, né, de ajudar a gente, recolher e tal. Então, eles querem fazer uma força que garantir que os fornecedores dele estão funcionando. Então, por exemplo, nas fábricas que atendem o militar, o pessoal está tendo que trabalhar. Claro, com segurança, com todos os EPIs e tudo, mas lá não deu fazer home office, porque eles querem garantir que tudo está andando, que caso o governo fale, olha, vai atender tal coisa, que eles possam ir lá e fazer o que tem que fazer, entendeu? Legal. E na parte administrativa, o pessoal está com 90% de aceitação de home office, estão fazendo bem, está andando tranquilo. E na indústria, Alisson, como é que foi? Estão cuidando igual um recém-nascido da fábrica, né? O escritório de São Paulo tá fechado, vai fazer 2 semanas já. Tá todo mundo home office. E é um desafio, porque a empresa nunca teve essa política, né? Para a gente que é do mercado de tecnologia, isso aí é super natural. Lá, indústria, todo mundo a cultura de trabalhar todo dia para o escritório, etc. E o desafio de resolver problemas, né? O cara levantava da mesa, ia lá na outra, resolvia o problema. Agora tem que ligar, tem que montar conferência, aí preparar a sala de conferência para todo mundo, enfim. A gente já tinha estrutura para suportar acesso remoto, né? Via VPN, já estava tudo pronto. Na verdade, o desafio maior no escritório de São Paulo foi fazer com que as pessoas entendessem o trabalho de casa, né? Na fábrica, tem vários procedimentos de segurança, então o terceiro não pode entrar na fábrica. Os fretados, foram contratados novos fretados e tirou o transporte público dos funcionários. E esses fretados são lavados 2 vezes por dia. Os uniformes são lavados todos os dias, então eles isolam o uniforme e pegam outro no outro dia. Alimentação. Tivemos que contratar mais uma segunda empresa
porque a primeira já começou a capotar, muita gente sendo mandada embora por conta da baixa demanda. Putz, então já bateu. rolou da emissão? Hã? Rolou da emissão? A empresa de alimentação, né? Que fornece refeição lá na fábrica. Ah, sim, sim. Ah, entendi. O fornecedor seu. E agora a fábrica está funcionando em 4 turnos. Nós tivemos um crescimento das vendas aí na casa de 40% do suco de laranja refrigerado. E a estratégia foi aumentar o estoque de insumo, né? Tem insumo que está faltando, mas a gente já tinha um estoque grande. E aumentar estoque de produto acabado. Só que isso não é motivo, né? O aumento de vendas não é motivo de comemoração, mas porque o suco de laranja tem vitamina C, né? E é refrigerado, fresco. Então está tendo bastante demanda. E no CD também, é outra área que nós tivemos que blindar, porque lá é a distribuição inteira. Aí tem uma série de campanhas, adiantamos salário do pessoal de salário e adiantamento, né? O vale do dia 15 do mês de abril, adiantamos o vale refeição e alimentação do mês de abril. E tem algumas campanhas que a gente está fazendo de premiação para os funcionários. Você vê alguns vídeos que eu estou postando aí, alguns incentivos para os funcionários para eles não baixarem a guarda, né? Porque se eles forem contaminados, qualquer um contaminado lá fechou a fábrica, acabou o faturamento. Então, esse caso de infecção para a fábrica toda ali. Inteira. Hoje tem 0 caso confirmado na empresa. Tem 0, tem nada. O que a gente está fazendo é afastando pessoas, mulheres que são grávidas, pessoas com problemas respiratórios, pessoas acima de 60 anos lá dentro, e está dando férias, né? Mas não tirando a remuneração. Nós montamos um comitê de crise todos os dias, dá 1h30 de call todos os dias. Aí todas as áreas aí participam os acionistas, o CEO da empresa, cada head de cada área e algumas áreas de apoio participam do call. E aí tem um status todos os dias da evolução, né? Se contrata mais, manda embora, se pede férias, recurso, etc. Então as decisões são tomadas todos os dias de manhã. E aí para fechar tudo isso, nós tínhamos Então os projetos de tecnologia estão sendo conduzidos, mas de uma outra velocidade, todos eles remotos, e a gente tinha um desafio de migrar o Proteus agora, no final de semana passado, e não tinha como não migrar mais, porque a garantia, o suporte acabou de 31 de dezembro do ano passado, e tem uma série de obrigações acessórias, DIF, alteração de INSS, que só funciona na versão nova. Então, para ajudar no meio da crise, tínhamos que migrar o Proteus 100% remoto, em todas as áreas de apoio, as áreas de negócio. E aí nós abrimos a conferência no sábado, 10 horas da noite, fechamos, estava previsto, se desse algum problema, domingo, 5 da tarde, a gente começava o rollback e terminaria no domingo, 11 horas da noite. Correndo o risco da empresa não abrir na segunda. Pô, Alisson, então, porra, cara, foi uma operação aí... Vocês fizeram uma operação bem estruturada, hein, cara, no todo, da empresa, eu digo, não só TI, né? Não, foi todo mundo, né? Porque as áreas de negócio participaram do processo de validação, os key users, né? Sim. Tinha que validar desde o processo de pedido de insumos até o processo de faturamento. Apesar de ser uma tragédia, cara, está rolando, a TI nunca esteve tão próxima do negócio, né, cara? Nenhuma... Eu posso estar exagerando aqui, tá? Mas as grandes empresas não estão preparadas, cara. Pode falar qualquer uma. Qualquer uma. Nenhuma está preparada. Olha que o cabo entorta, cara. Nenhuma está preparada. Nenhuma. Esse negócio de transformação digital, agora na crise, para mim é balela, velho. Balela. É tudo vapor que essas empresas vendem. Tudo vapor. Não tem nada. Não tem nada. Agora é hora dos fornecedores sólidos aparecerem, né, Alisson?
Imagina, cara, os caras me ligaram aqui para ver desktop. Eu falei, cara, vocês viajam, cara. Desktop virtual. Eu falei, cara, vocês estão loucos, cara. Vai vender o quê agora, cara? Ninguém tá comprando. Olha o que a gente Dá tá lenço. vendo, né? Eu tava numa reunião de manhã com uma empresa de engenharia, né? Que usa CAD/CAM, essas coisas todas aí. E os caras, tipo assim, onde é que eu alugo desktop ou laptop? Porque acontece, como essas máquinas têm um processamento muito forte, eles falam, cara, nunca pensei em levar isso para casa, porque são uns desktop enormes, aquelas telas de 50 polegadas e tal, né? Então eles não tinham lap, e nessa correria. E também eles falaram isso que você falou, meu fornecedor não está preparado para me ajudar nessa parte de alta demanda de computacional, não tem. Para usar o Word, Excel, você usa na cloud, mas agora, rodar o pesadão... Não roda, cara, não roda. Pega a infraestrutura de telco. Essas operadoras estão todas quebradas. Fala uma operadora aí. Eu pedi 3 links agora no momento de emergência, nenhuma tinha. Nenhuma. Isso, cara, isso na Europa estava bem. A gente estava lá no Comitê, a gente precisou fazer 3 upgrades de link, um na França, um na Inglaterra. Os caras fizeram em 3 dias, cara. E o mais lento foi 8 dias, assim, de tipo, preciso de 40% mais banda, um novo link e tal. Eu tenho uma pergunta cara. Alguém viu no LinkedIn o post que eu coloquei. Obviamente tem um monte de gente que fica com uma mão de se posicionar. Cara, as empresas baixaram a banda. Espera um pouquinho, gente. Calma aí. Eu estou contratando uma banda, os caras dão downgrade na minha banda? É isso mesmo? Porque só porque a gente fez um movimento do corporativo para casa? É isso? Compulsório, Entendi. né? É, exatamente. Não, aí a infraestrutura não aguenta, ô Thiago. Que porra é essa, velho? Quem é tomador de serviço agora vai estar muito mais exigente e muito mais esclarecido sobre a hora que for comprar algum serviço de algum prestador. Entendeu? Porque, cara, na boa. É que na verdade o que eu entendo desse ponto aí é que é o seguinte, a maioria dessas empresas que entregam serviço, essa que o Alisson está comentando, de banda de internet, essas de cloud, de tecnologia, a maioria, para não dizer todas, elas sempre fizeram a média de capacidade de infraestrutura, a infraestrutura delas pela média de uso, de utilização, e nunca pelo pico. E o que a gente está enfrentando hoje é um momento de pico. Então, nenhuma delas estava preparada para isso. Porque elas falam, olha, eu tenho, por exemplo, você pega a Vivo, Oi, qualquer uma que te entrega banda na tua casa hoje, a NET, Claro, por exemplo, o que elas têm de cliente, se todo mundo usar o que compra, ela não tem 1/3 daquilo. Né? Por quê? Porque ela faz pela média. Exato, ela faz pela média. Agora, a gente está no momento onde a gente está no pico, e é óbvio, sempre muita gente vai ser impactado, porque ela não tem infraestrutura. E outra, do jeito que foi esse tsunami que a gente está enfrentando, ela não tem tempo de reação. Porque quando a gente passou por outras crises alguns anos atrás, em 2008, por exemplo, em 2015, foi um ano, né, para chegar a crise, onde a gente teve tempo de se preparar. Agora não, ela veio o quê? Em um mês, né? Aqui no Brasil chegou o quê? A gente tá falando disso, que as empresas se prepararam, que mandou todo mundo para home office, foi o quê? Há 2 semanas? 3 semanas? As mais conservadoras há 3 semanas. A gente foi no banco há 2 semanas. Em 2 semanas, o que uma empresa dessa faz para comprar infraestrutura e dobrar a capacidade? Não dobra, cara, não dobra. E aí não funciona atrás de desculpa. Não é cloud a infraestrutura, né? Você compra por... Não é. É complicado, cara. Sandro, exatamente isso, cara. Porque beleza, ô Peter, os caras não precisam ter 100% do serviço. Eu acho que dificilmente alguém vai ter. Né? Você pegar a própria aviação civil, a comercial, os caras vendem 110, 120% das poltronas. Isso. Mas o que eu estou dizendo assim, ninguém vai estimar no topo. Mas, cara, daí
por uma crise dessa e os caras não tiverem um estoque, o cara pode não ter o negócio implantado, mas o cara não tem um estoque para crescer isso aí e voltar. Escalar móvel, né? O cara não consegue escalar. Né? O cara não consegue É que, na escalar, verdade, vou te dar um exemplo, tá? Pega os e-commerce, tá potando e-commerce. Sim, Todo. mas eu vou te dar um exemplo, dois exemplos. A primeira dessa da parte de banda de internet. O que aconteceu principalmente no Brasil, né, onde nós estamos hoje e a crise que a gente está passando. A gente passou os últimos 2 anos, praticamente, as pessoas comprando mais do que elas precisavam. Tá? Então você fala assim, pô, na tua casa você tem o que lá? Você tem uma banda de 120 megas, porque cara, o valor estava dentro do seu orçamento, falaram um dia para você que era bom esse negócio, você foi lá e comprou, mas você nunca usou, você não usou 1/3 desse negócio, e todo mundo foi comprando mais do que realmente precisava usar. Chegou nesse momento agora, né, as pessoas estão olhando, primeiro, caramba, se eu tenho, eu quero usar, porque a pessoa foi tentar usar agora, porque foi trabalhar dentro de casa, não mais no escritório, nunca tinha feito aquilo e viu que estava lento, enfim, começou a cobrar do seu provedor, falou assim, cara, se eu pago 120, eu quero 120 chegando aqui em casa. E aí todo mundo começou a cobrar isso, e ela viu que ela não conseguia entregar, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, é isso que você estava falando dos e-commerce, sempre todo mundo falou, cara, investe nisso, que isso é bom. Cara, mas não tem uma empresa hoje que você vai lá e vai comprar que ele vai conseguir te entregar o produto no dia seguinte, que era o que você queria. Você entra lá no Extra e fala assim, beleza, me entrega isso amanhã. Não consegue. Triplicaram o prazo de entrega, né? Triplicaram o valor de frete e não estão entregando. Vou te dar um exemplo. Final de semana passado, precisei comprar uma impressora que tinha que colocar um cara, enfim, o cara tinha uma necessidade no banco que precisava imprimir o raio da desgraça dele, do documento dele lá, da casa dele, porque precisava assinar e escanear. A gente não achou um fornecedor que conseguia entregar uma impressora. Cara, eu fui obrigado a ir no Carrefour, comprar e entregar pro cara. Entendeu? Então você vai e se depara com o quê? Com a loja física. Aí você fala, caramba, as empresas que vão passar por esse tsunami e sofrer menos, quem são? São as empresas que se conservaram de um certo modo com a parte física dela. Né? Se a gente olhar isso para o lado de tecnologia, as empresas todas que foram para a cloud estão tendo um custo triplicado agora para manter essa estrutura lá. Quem tinha seus data centers, o cara vai se estruturar e vai segurar com o que tem, porque ele sabe o custo que ele tem ali dentro de casa. Então, assim, é bem complicado a gente falar isso, né? Mas parece ser uma inversão de valores, de tudo que a gente falava há pouco tempo atrás, que era o que era bom, agora quem são os conservadores é que estão se dando bem, né? Ô, Peter, tem uma pergunta para você. Pessoal, vocês me ouvem? Mas tem um ponto aí, viu? O Ednei falou aí alguma coisa? Tranquilo. Vocês estão me ouvindo ou não? Ouço bem, Ednei. Então tá bom. Boa noite aí, pessoal. Eu entrei desde que o Alisson, desde da parte do Alisson aí, eu ouvi tudo que vocês falaram, concordo. E também só que vocês aí, então, eu tenho cliente de indústria, eu tenho cliente de varejo, a gente tem cliente que está bem estruturado quanto à questão de VPN, de data center, de cloud, e também tem cliente que achava que estava estruturado. Então, adicionando a tudo isso que vocês comentaram aí, a gente tem um cliente grande de varejo, um dos maiores varejistas do país, que está sofrendo com a VPN. Então, o cara preparou tudo, preparou o ambiente dele, supostamente preparou o ambiente dele com VPN, com estrutura em nuvem, né, com data center, tudo em nuvem, e agora, nesse final de semana, nós preparamos, cara, 400 equipamentos a toque de caixa. Eu coloquei um exército lá dentro para preparar 400 equipamentos de notebook para botar os caras em casa. Colocamos os caras em casa, na terça-feira de manhã estava todo mundo dentro do cliente de novo, porque a VPN não aguentou, né, gargalou, e aí as pessoas falavam assim, putz, eu estou acessando aqui o meu disco, ele clicava na unidade e demorava 10 minutos para abrir um arquivo.
Então, além de tudo isso que vocês falaram, a rede do cara era boa, tal, mas não estava preparada e nem ele comprou esse dimensionamento todo para aguentar toda a empresa trabalhando de casa, né? Então, ele tinha lá, ele achava que estava estruturado porque sempre 10, 20% da empresa, os diretores, a linha executiva, os vendedores estão sempre na rua, estão trabalhando na nuvem e está funcionando. Só que ele subestimou e agora a gente está sofrendo. Tem um Webex aberto desde as 11 da manhã hoje, ficou o dia inteiro, vai varar à noite, para o cara tentar, senão vai ter que fazer rollback em tudo que foi feito. Né? Então para colocar apimentar um pouco mais do que em cima do que vocês falaram. Aqui vocês me ouvem, o Denil? Do ponto de vista do fornecedor, mas tá bem em linha do que o Alisson falou, né? Desse desconforto dele com algumas coisas. Alô, pessoal, me ouve? Denil, beleza? Denil, tudo bem? Estou aí acompanhando desde o início, boa noite. Todos esses cenários aí vocês foram colocando, acho que nós estamos vivendo todos eles, como colocou o Ed, né? A gente como prestador de serviço, né? E assim não para, é conferência o tempo todo. A gente ainda também está preparando o ambiente para até nossos funcionários. Hoje nós estamos com o nosso Service Desk que fica em São José, está 100% as pessoas trabalhando de casa, nossos operadores, né? Temos uma operação que ela é dedicada e essa operação também está 100% trabalhando de casa e está trabalhando de uma forma que o próprio cliente queria, era cortar o canal telefônico. E curioso, a gente está conseguindo trabalhar tudo por via chat, ou seja, uma ferramenta que está forçando todo mundo a utilizar. Então, assim, realmente, a gente está conseguindo atender, os analistas estão atendendo mais de 3, 4 sessões ao mesmo tempo e está fluindo. Esperamos, inclusive, o próprio cliente, ele deseja que após essa fase, a gente nem volte mais com o telefone, aproveitar que está todo mundo já se adaptando agora a essa solução, quando voltar, deixar ela inabilitada para poder utilizar realmente só os canais digitais, né? Temos outras operações, eu tenho equipe de controle de acesso, então hoje eu tenho 85 colaboradores, está tudo home office, tudo trabalhando de casa, executando, tudo através de forma remota, né? Ainda temos alguns clientes que ainda estão preparando máquinas para poder disponibilizar para funcionários. Tem um grande cliente, eu não vou falar o nome, mas você já imagina quem é. Ele tentou comprar 18 mil máquinas, não conseguiu. Ele conseguiu comprar 2.000 máquinas. Ele arrematou as máquinas dessas varejistas todas aí. A gente chegou para nós mais 1.800 máquinas essa semana. E aí começou toda uma missão, homologar a máquina, porque eles tinham um padrão de máquina, agora a gente vai ter que homologar a máquina para poder disponibilizar ela no parque para os usuários utilizarem. Então está uma correria grande para a gente fornecer isso aí, tanto os nossos analistas, nossos técnicos, doidos para ir embora para casa, para trabalhar remoto, com medo, e o cliente forçando que a gente precisa entregar, né? E a gente está lá, a gente está montando o kit de higienização para dar para os técnicos, a gente está montando um pacote diferenciado para garantir que os técnicos continuem atendendo, indo para o ambiente lá do cliente. Então, está tendo uma missão, a diretoria da empresa tem um comitê de crise que não acredito que seja diferente das empresas de vocês, né? Então, assim, vem muitas mudanças. O Ministério Público, ele lança uma regra, pode colocar todo mundo de férias compulsórias, e aí você vai olhar, tem um monte de entrelinhas, aí toma a decisão, vê quem você pode botar de férias compulsórias, na hora que você termina de montar a lista, agora não pode mais, isso não pode. Então, assim, ainda está uma incerteza muito grande em todas as áreas da empresa, né? A empresa começa a recalcular todo o seu planejamento financeiro, e eu estou aqui trancado dentro da minha casa junto com minha família e a gente está trabalhando, tá? Minhas filhas também trabalham, home office, estão trabalhando, mas a gente não sai nem na rua.
A questão da economia é crucial. Eu falo isso para os funcionários todo dia. Cara, a gente tem o salário fixo. A empresa também, que nem você fez aí, a nossa empresa também já antecipou o ticket, já tá falando em antecipar o ticket do mês que vem. Já antecipamos o calendário de unificação dos tickets, então muita gente trabalha home office, pega o ticket, o VR, e bota no VA. Né? No nosso caso, fica mais de R$ 1.200 aí para o cara usar no mercado, que utiliza muito realmente. O 13º já vai ser pago agora, no final de abril, já está confirmado que o 13º vai ser pago em abril, então todo mundo está fazendo muita coisa para injetar dinheiro na economia, né? Os bancos já pegaram os empréstimos, congelaram e jogaram para 60 dias, e o país fica parado 30 dias. Todas as empresas pequenas, meu cunhado tem uma empresa de 3 pessoas. Aquele corona. Exatamente, Sandrão. O meu cunhado tem uma empresa de 3 funcionários. Ele falou, eu não vivo mais 2 meses. Eu tenho aqui a minha grana, eu tenho aqui a minha reserva, mas assim, os outros 2, eu vou botar um de férias esse mês, o outro mês que vem, mas vai parar. Então eu vou ter que, né, vou vender coisa no meio da rua. Então a gente tem que ser racional, todo mundo tem que ser racional, e a gente também, todo mundo está fazendo as ações, né? Eu já coloquei mais de 10 funcionários em férias, quem pode também, porque o business não para, né? Cara, eu não vou colocar meus 2 filhos na escola de novo, porque os meus filhos são muito saudáveis, graças a Deus. Um tem 12 e o outro tem 4, mas ele vai transmitir para a diretora. Ele vai transmitir para a tia da perua. Então isso vai causar um problema. Então a gente tem que ser realmente devagar. E aí agora esse negócio virou uma briga política, né? Porque o Witzel e o Dória puxam para um lado, que são os dois estados importantes no Brasil, e o Bolsonaro puxa para o outro, e um cara que está fazendo um trabalho, cara, para mim, o ministro da Saúde está fazendo um trabalho, cara, impecável, na minha opinião. Está fazendo um trabalho impecável, cara, e aí está sendo crucificado agora pelos governadores e pedindo até a cabeça do cara para ele sair. É o cara que está encabeçando o negócio. Então, você percebe que nós saímos do âmbito da saúde e fomos para o âmbito político. Mas virou político, Alisson, o que você falou, virou político. O Bolsonaro respondeu num tom de ameaça, dizendo que o Dória está se candidatando a presidente. Cara, o Dória está tentando fazer o trabalho dele, fazendo as ações em São Paulo, fazendo o que o planeta está recomendando. Mas independente da política, né, Dinei, o que acontece é o seguinte, cara. Os governadores, como o Dória e outros, independente da gente gostar ou não dos caras, enfim, isso é um outro assunto, o que você comentou tem uma base. A gente percebe que os governadores estão estudando e conversando muito entre si, estão trazendo dados, estão trazendo planos concretos com base em uma série de estudos, inclusive em linha com o que a OMS e o próprio Ministério da Saúde do Brasil estão trazendo para a mesa, e a presidência parece que está vivendo um mundo paralelo e falando coisas que não estão em concordância com esse plano todo estruturado dos governos. Então é isso que está causando esse problema político, que no fim só nos traz problema, porque só atrasa a resolução da questão da saúde em si, né? E tem gente morrendo, desculpa, Alisson, tem gente morrendo de fome. Então o Dória deu uma solução, até que minha esposa criticou. Ele deu a solução lá de dar R$55. Cara, R$55, para quem tem uma renda média e tal, ele realmente é muito pouco, não compra nada. Mas tem gente que é miserável, que R$10 faz diferença pro cara. Exato. A do Witzel eu achei mais inteligente, que a do Witzel ele tá distribuindo a cesta. Então, assim, eu não dou a grana pro cara, porque na hora que eu dou a grana, o cara faz qualquer coisa com a grana. Amigão, se sua dor é fome, pega aqui a cesta básica e toma pra tua família. Então, assim, são soluções que são o caminho, não é a solução. Né? A solução. Porque cada um tá ajudando como pode, né? Então, os Estados Unidos tá dando $1.000 para cada um, né? Anyway, tá dando $1.000. Só que os caras têm $1 trilhão para gastar. A gente não tem essa grana. Os caras têm um tri. Eu não sei nem quanto que é um tri, não cabe aqui nesse negócio. Mas assim, R$55 já ajuda o miserável. Ajuda, cara, ajuda, porque o cara vai botar dois sacos de feijão lá e mais um saco de arroz dentro de casa e vai comer. Então,
Eu acho que é esse o caminho. As empresas têm que se movimentar. Na minha opinião, o Peter tá aí. Peter, filtra aí, cara. Na minha opinião, o governo tem que dar aquela sangrada nos bancos, porque os bancos ganham muito dinheiro, então tem que realmente pegar esse empréstimo, jogar para 60 dias e tal, porque o banco realmente tem condição, mas o banco também tem muitos pais de família, tem muito mãe de família, não pode ter redução, mas essa é a hora de todo mundo se ajudar. Senão, cara, porque eu em casa, todos vocês, né? Todos vocês em casa, a gente tá usando muito mais energia, a gente tá usando muito mais água. Tá acontecendo alguns absurdos, né? É isso que a gente tá mais preocupado. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tô trabalhando no interior, vim pro sítio com a minha família, que é o lugar mais, assim, mais aberto, enfim. Pra gente, a gente entendeu que era o melhor lugar para estar. Aí o prefeito aqui da cidade começou a falar, em uma cidade pequena, que ia fechar a estrada, que quem não fosse morador daqui não ia poder entrar. Aí você que tem um sítio que você paga há anos, você, como é só de temporada, você não poderia entrar na sua propriedade. Aí eu falei assim, gente, vamos lá, né? Porque, não, se você tá vindo carro de placa de São Paulo, você pode estar contaminado e infectar outras pessoas, que aqui a gente tá tranquilo. Mas, Blá, poxa, blá, blá. peraí, né, cara? Peraí, amigão. Então é isso que gera guerra, que gera crise, que gera tudo, entendeu? São medidas descabíveis. Extremistas. Extremistas como essa, entendeu? Mas deixa eu dar um panorama lá do banco, só, né, como exemplo. Eu acho que o Alisson falou bastante de indústria, aí o Ednei falou de um prestador de serviço junto com o Denil, só dar uma visão lá do banco, como que a gente tá, e o que a gente fez aí, ou entende o momento, só para contribuir aí na discussão. Cara, com relação à parte ali de tecnologia, totalmente de acordo com o que vocês falaram, principalmente o Alisson ali, os fornecedores e prestadores de serviço até estão dando bastante conta do recado junto com a gente, porém, fornecedores realmente, quando você precisa de material, peça, etc., cara, nenhum tá dando conta. A gente teve o mesmo problema que algum de vocês aí comentou, de precisar comprar equipamento e não ter mais no mercado. Inclusive, como a gente compra com frequência, por exemplo, laptop, falou, só sai equipamento aqui para o Ministério da Saúde ou para empresas de ramo da saúde, dado o momento. E aí cancelou toda a entrega de outras coisas que empresas privadas tinham feito. Então, tá faltando equipamento aí no mercado. Ontem parece que começou a normalizar. Algumas empresas começaram a ligar falando que tinham condições de entregar nas próximas semanas. Mas realmente, peça, equipamento, tá bem difícil. Com relação à tecnologia, a parte de home office, colocar VPN, que acho que é uma discussão que a gente teve bastante no grupo aí esses últimos dias, a gente estava super bem preparado para isso, só que, de novo, dado a nossa média de utilização, não pelo pico, né? Então, por exemplo, a gente tem um comitê de crise, que eu faço parte lá do banco também, a gente instaurou isso há 3 semanas atrás, com call diário, mesma coisa que vocês comentaram. Porém, a gente percebeu que pessoas críticas para o banco, a gente sempre ficou preocupado com a estrutura do banco, em a pessoa estar conectada, aquela pessoa que era importante para o business, etc. Porém, a gente não se preparou olhando, falando, caramba, mas esse cara, na casa dele, ele está preparado para trabalhar, né? Então ali ele não tinha uma internet adequada, não tinha um equipamento adequado, e em todos os testes de desastre que nós fizemos, estava ok. Então, assim, a ponta, né, mais frágil para a gente está sendo sempre a pessoa, o usuário, a estrutura dela, e talvez isso mude um pouco a percepção nossa e das empresas que eu tenho falado, que daqui para frente, testes de BCM, a gente começa a investir também na pessoa, e não só do lado da empresa, né? Do tipo, poxa, essa pessoa é importante para o negócio continuar, então tá bom, então eu vou investir, sei lá, vou garantir um mini escritório na casa dela, e o banco vai pagar daqui para frente, entendeu? Coisas que a gente não era comum nosso, a gente tá vendo
essa dificuldade. Por exemplo, nas áreas mais críticas do banco, que são nossos traders, que é quem traz dinheiro para o banco, a Isso que eu ia gente te teve perguntar. aqui a toque de caixa montar a estrutura para o cara na casa dele. Cara, uma estrutura de um trader não é fácil. Eu posso mandar para vocês foto de como que a gente está fazendo na casa dos caras. Colocando IPC, que Peter, IPC é um equipamento desse tamanho com trocentas linhas de telefone e não sai da noite para o dia, né? Então, assim, Como é tá que tudo fizeram funcionando. isso, ô Peter? Então, tá tudo funcionando, os traders estão trabalhando de casa. Num primeiro momento, na primeira semana, com algumas dificuldades, porque para quem já conheceu ou conhece como que é uma corretora, por exemplo, sabe que os caras ficam ali numa sala, um gritando com o outro que faz o que não faz, e do dia para a noite, daqui a pouco cada um tá na tua casa, né? E aí, como que faz? Então, assim, a dinâmica na primeira semana ela prejudicou um pouco, porque o pessoal teve que se reinventar, teve que saber trabalhar de uma forma diferente. Não era mais olhar para o lado que o cara estava ali para tomar uma decisão. O cara tinha que estar online, conectado, e aí vem de encontro as ferramentas de colaboração que ainda bem a gente estava super bem preparado com isso e colocou para os caras. Trabalhar através dessas ferramentas. Então a TI ajudou o business bastante, mas a primeira semana foi bem difícil. Segunda semana, terceira, aí a gente viu que a gente precisava melhorar de novo a infraestrutura dessas pessoas na casa delas. E aí foi para isso que a gente foi trabalhando e está trabalhando até hoje. É, Com relação que eu anotei também ali a parte de cloud que vocês comentaram, é, eu sou um pouco, aí a minha opinião é um pouco diferente da de vocês. No caso do banco, eu acho não, tenho certeza, se a gente não tivesse feito o investimento que nós fizemos para ir para a cloud, a gente não teria suportado o boom que aconteceu, principalmente de negociações, de clientes, etc. Porque assim, a parte de você escalar, né, a escalabilidade na nuvem, ela é muito rápida. Então, por exemplo, tem um sistema lá que de abertura e fechamento de contas ou de transações do banco. Cara, em 3 dias de crise do corona, triplicaram as movimentações com a queda na bolsa. E aí, os sistemas não aguentaram. Como estava tudo em nuvem já em um fornecedor, cara, é um clique e você passa de 5 servidores para 30 servidores e processa aquele negócio, processa aquela carteira. Então, essa foi a parte boa. Gastamos mais, porém estava preparado. Então, se a gente tivesse no nosso data center ainda, com certeza o impacto seria violento. A gente não conseguiria do dia para a noite instalar servidor e sair aumentando a capacidade, né? Então, acho que isso foi o ponto positivo da cloud. É, a parte ruim, e aí eu concordo que a parte de telefonia, de tele, né, de banda, internet, realmente ninguém está preparado para isso. A gente ligou para os fornecedores, dobra, o cara não tinha como dobrar. Para vocês terem ideia, a gente estava tendo impacto no nosso portal, cliente ligando preocupado, falando: caramba, a bolsa está caindo, eu não consigo nem abrir meu portal para ver minha conta. Vocês estão fazendo o quê, né? Achando que a gente estava o quê? Tirando dinheiro do cara dali, É muito foda né? isso, né? Então, assim, nessa hora a gente falou: cara, preciso no mínimo que o cara tente acessar a conta dele e veja que o dinheiro dele tá ali. Só que não era um problema do portal, tava lá, o problema é que não conseguia chegar até lá. E aí, realmente, os provedores não conseguiam dar a capacidade que a gente precisava. A gente teve que ir pelo plano B, que é nos contatos, né? Quem, quem conhece as pessoas consegue fazer acontecer, e a gente acabou pedindo para uma operadora colocar a gente no mesmo backbone do maior banco do Brasil. E aí, pagando uma bala de dinheiro para isso, mas a gente conseguiu pelo menos manter o acesso à nossa estrutura. Então, assim, um pouquinho aí do que a gente viveu até agora, né? Não, Peter, com certeza, cara, legal a sua visão. É que assim, o que eu percebo é que todos os gestores que a gente conversa de tecnologia, vocês agora corroboram com isso, cara, estão fazendo o máximo possível e impossível, tirando da empresa, é, enfim, tudo que ela pode dar para poder fazer acontecer não só o home office em si,
Mas, porque o home office é uma coisa, né? Você monta a infraestrutura e liga o computador e beleza, só que tem uma questão cultural, né? Por exemplo, pessoal de mesa, ou eu imagino que alguém de uma indústria, de uma empresa de varejo que está acostumado com aquela operação nervosa do dia a dia, todo mundo junto, de repente o cara se vê sozinho numa sala de casa. E aí, né? E a produção desse cara? Aí já não é nem mais a culpa da TI, então assim, se ele não fizer o que tem que fazer. Então tem uma série de itens, e eu acho que a TI está fazendo tudo que ela pode e tudo que ela não pode também para fazer acontecer. E isso, cara, eu só tenho a parabenizar vocês aí pelo esforço, porque são vocês de TI que mereciam um panelaço às 8h30, 9 horas da noite todo dia, entendeu? Porque, cara, o negócio assim né, tipo assim, olha galera, a infra tá aqui, ó. Tudo que eu posso fazer, eu tô fazendo. Então vamos colaborar todo mundo para rodar, né? E esse é o primeiro ponto. Outra coisa como conclusão, assim, que eu queria colocar na mesa aí, que é um item bem complexo também, cara, as consequências que vão ter em relação a isso tudo. É uma tragédia, é claro, mas terão consequências boas, né? Coisas que são legais, que vão rolar depois, mas tem também todo um problema aí de você olhar depois e falar assim, quem foi realmente meu parceiro, quem não foi, né? Vai trazer muita coisa à tona, né? Em termos de caráter, não só das pessoas que você convive no trabalho, mas as parcerias comerciais também. Quem são os fornecedores que sentam do seu lado e trabalham junto, e quem são aqueles que estão colocando o contrato debaixo do braço agora, nessa hora, né? Que é uma hora crítica. Você poder entender depois quem você pode contar, quem não, né? Em termos, acho que de imagem, muita coisa muda, né? Com certeza, eu acho que na parte de TI, acho que foi até o Denil que falou, cara, acho que nessa hora, e até eu mandei um link para vocês aí, teve uma live há pouco tempo, há poucos minutos atrás que eu tava lá escutando, o Esteves estava falando, que é o presidente do nosso banco lá, junto com mais 3 pessoas importantes, se vocês puderem assistir depois, ele fala um pouco disso daí também. E fala também da economia, né, como que vai ficar dado as consequências aí. Mas o que o Denil estava falando, eu concordo também, que poxa, nessa hora você vê uma série de oportunidades também, né? A TI, o pessoal vendo mais valor na TI para o negócio, né? Vendo como que TI alavanca realmente aí as coisas. Isso foi muito bom e está sendo muito bom para a gente na parte de dar visibilidade do nosso trabalho. Tinha coisas, por exemplo, quem por exemplo, de uma presidência de um banco conhecia o que uma área de infraestrutura fazia? Cara, hoje lá no banco todo mundo sabe quem é quem de infraestrutura lá. Então, assim, sabe que não consegue viver, entendeu? Sem vocês. Mandaram lá e-mail, todo dia tem lá comunicado, parabéns à turma de infraestrutura. Cara, na boa, ninguém sabia o que era infraestrutura lá de TI no banco. Então, assim, tem um lado bom realmente disso daí. Vão a até parte de quem são os fornecedores. Vocês pra jogar futebol, né, Peter, agora no banco? Agora tá tranquilo. Uma das coisas que a gente precisa observar é que, cara, esses dias vai dar oportunidade para a gente aprender muita coisa. Nós desenvolvemos muitas coisas, muitas maneiras diferentes de agir, de trabalhar, de controlar. Isso vai dar muita oportunidade, está trazendo muita inovação, está sendo muito legal, pelo menos assim, eu estou de olho nisso, no que a gente pode aproveitar depois de tudo isso que a gente vai passar, o que a gente pode realmente utilizar, isso aqui, cara, não me serve mais, posso jogar fora, isso aqui é por esse lado que eu tenho que ir mesmo, isso está sendo muito legal. A conquista, até os clientes, né, porque tem cliente, eu tenho colaboradores que ficam dentro de clientes, o cliente senta de frente para 19 pessoas da minha equipe, né? E ele tá ali acostumado todo dia a olhar, ele chega, vê o cara chegando no horário, saindo no horário, o cara tava surtando, porque ele está em casa e ele não vê mais os analistas, e o cara eu criei um grupo para poder passar status para ele, a gente criou horários para poder mandar status, mas o cara começou a surtar, porque ele estava recebendo cobrança, ele não tinha pessoa para ele falar na hora, e ele começou a mandar o WhatsApp para o executivo de conta, que eu não consigo ter visão, eu não consigo ter gestão, eu não sei o que o pessoal está fazendo,
porque ele não sabe entrar na ferramenta ITSM dele para olhar, e ele tudo dependia da gente, e aí, cara, ele começou a assustar, e eu fui, cara, esses 2 últimos dias eu fiquei até 1h da manhã, a gente criou um dashboard todo automatizado, uma planilha no Excel com VB e tudo, metemos uma planilha, e aí eu fui e mostrei para ele hoje, o cara sorriu, o cara ficou feliz, ele falou, porra, nós estamos controlados sim, eu achei que não estava, mas muito obrigado, aí ele mostrou para o diretor dele, mandou elogio, parabéns, está indo muito bem, então assim, as pessoas começaram a ficar perdidas, porque de um dia para o outro, estou trabalhando diferente, mas isso está sendo bom para nós, porque é aproveitar todas essas oportunidades que nós tivemos, tudo isso que vocês colocaram, a gente não pode deixar isso passar, né? Achei legal pra caramba do Thiago pedir para fazer isso aqui, porque realmente isso vai abrir até a nossa mente dentro do grupo para poder escrever algo diferente também, né? Com certeza, Danilo, isso que você colocou agora, por exemplo, esse exemplo claro, é um exemplo pontual do dashboard, para um executivo ter algum tipo de visão que no home office ele estava tendo dificuldade de ter. Olha que legal, né, cara? Quer dizer, você monta toda uma infra, mas se você não pensar em como ele vai usar essa infra da melhor forma, ele fica louco em casa. Então, assim, exatamente. E aí vai muito acho que até da frieza e dessa questão processual da TI, olhar e falar assim, por que eu posso fazer para ele, além da infra que eu montei na casa dele, ou que eu ajudei ele a subir, o que eu posso fazer para que ele se sinta bem, para fazer uma gestão remota também do time, das pessoas e dos indicadores, né? Então, um exemplo simples, cara, que você deu agora, de uma coisa assim, que você pode fazer para ganhar essa visibilidade, né? Então, fica essa dica aí, outras, né, que a gente conversou aqui para todo mundo. Aliás, o Baioc, eu tô achando que o Baioc tá sempre chegando mais pro final das nossas conversas, porque ele é muito polêmico, ele não quer mais discordar das pessoas. E aí, gente? Vai ter pausa. Ô, Thiago, você pode fazer uma pausa 1h, cara? Que eu preciso, né? Que o Baioc vai começar a falar, cara. Dessa vez, eu vi que não tinha nenhum link aí, falei do show. O Baioc vai começar a falar. Vocês estão gravando isso ou não? Estamos gravando. Chegou em tempo, Baioc. Chegou em tempo. Vocês estão gravando isso ou não? Tô gravando Com certeza. Com certeza. Então tá ótimo, gente. Beleza. Cara, eu só posso falar que foi uma semana bem divertida. Tá sendo divertido esses 15 dias, né? Mas... No seu caso, não, cara, tô trabalhando... Cliente, né, imagino que muito cliente tenha buscado muita coisa com vocês aí em termos de soluções remotas e justamente para tentar, né, melhorar o que tem hoje para ir para casa, né? Cara, demais. Tinha cliente que estava na jornada já, né, de um ambiente de trabalho digital, então foi mais simples, mas tinha cliente que estava zerado. Tinha cliente que você falava assim, põe VPN, o cara não tenho. E se eu tiver, eu vou estourar o firewall. Põe hardware, não tenho. Põe notebook, zerou. Teve varejista pegando notebook do estoque, teve, cara, todos os tipos de caso. Teve gente que demorou 1 ano para colocar 70 VDIs para dentro e em um final de semana colocou 10 mil. Então foi uma correria. Eu estava escutando um pouco do que vocês falaram. Depois eu até indico aqui, coloco o livro. Teve um livro que eu estava lendo, acho que é 1 ano atrás, mais ou menos, que chamavam O Ambiente de Trabalho Moderno, né? Como você fala de ambiente de trabalho digital. E eu lembrei muito desse livro nesses dias, né? E mais ainda com o que vocês estão conversando. Que ele quebra o ambiente de trabalho em 3 grandes blocos, né? O ambiente tecnológico, a tecnologia que você tem, o ambiente físico, cadeira, mesa, tudo isso, e o ambiente cultural. Então, como que aquele ambiente tem que estar preparado na cultura? Um pouco do que vocês estavam discutindo é de cultura, né? E o engraçado é quando a gente desenhava uma jornada para um cliente, você passava por esses passos, né? Junto com RH, junto com o jurídico, junto com tecnologia, junto com IT, para você falar em teletrabalho, para você falar em coisas desse tipo. E no final da história, cara, teve cliente que passou por tudo isso em 2 dias. O cara em 2 dias teve que mudar a cultura, mudar a tecnologia, se preocupar com o ambiente de trabalho na casa do funcionário, porque você vê problemas assim que aconteceu vocês devem ter discutido, mas que a família inteira foi para casa, e a Netflix ao mesmo tempo,
funcionário, 2 pessoas trabalhando, o bloco inteiro, o quarteirão inteiro desse mesmo jeito, e a internet do local não aguenta. Então, como que eu penso na infraestrutura lá da ponta? Ou peço para o meu funcionário levar um notebook embaixo do braço para casa? Então, assim, as discussões passaram por tudo isso, por tecnologia, por processo, por cultura. Como que eu vou controlar, como que eu vou ver o que ele está fazendo, o que ele não está, como que eu sei, é vídeo, é Teams, é Microsoft, o que eu ponho em cima disso. Então, foram, no mínimo, emocionantes essas últimas semanas. Não, com certeza, cara, com certeza. E o que vocês, como até antes do Baco falar, né, aquilo que eu comentei, pra gente, antes da gente encerrar aqui, o que vocês enxergam como relações humanas, comerciais, cliente-fornecedor, pós-crise? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vai mudar muito? Ou quem é de um jeito vai ser sempre de um jeito? Vocês acham que a gente tem coisas boas para tirar disso tudo nesses quesitos? Ô, Thiago, picotou para mim o call, cara. Você pode repetir a pergunta? Claro, Ednei. Na verdade, assim, tô só colocando... até comentei um pouco antes isso, mas entender de vocês se vocês acham que as relações comerciais, pessoais, se o que a gente... se a gente vai descobrir quem é quem nessa hora, e se isso depois dessa crise toda, se isso realmente vai trazer lições, ou se vocês acham que nada muda? Eu acho que vai ter os dois cenários, tá? Nós tivemos fornecedores que se aproveitaram do momento e estão cobrando mais caro algumas soluções. A gente comprava algumas soluções aí de acesso remoto, por exemplo, onde eu tenho um contrato anual. E aí eu pedi licenças a mais para me poder até fornecer para meus clientes ou atuar nos meus clientes, e o fornecedor mandou o preço exorbitante. Eu falei, eu preciso para 3 meses. Ele pegou o preço que ele cobraria para 12 meses e está me cobrando em 3 meses. Eu falei, mas se for para me pagar em 3 meses o mesmo preço, eu compro para 12. Então, assim, não faz sentido. E tenho também clientes em que a gente foi lá, apoiou, ajudou ele a desenhar um PCN, porque eles não tinham isso. Por incrível que pareça, existem empresas que não sabem o que é isso, que não seguem essas regras. E aí teve empresas, tem até empresa grande que pediu, a gente montou uma conferência, nem é cliente nosso, a gente montou uma conferência na parte de workplace, tá? A gente montou uma conferência para ir ajudar ele a dar orientações o que ele deveria fazer. Então, assim, vai trazer, sim, muitas aproximações, né, de clientes com mais serviços, porque eles faziam interno, não tinham noção do que era, e eles viram agora a oportunidade que alguém conhece e alguém pode fazer para eles. Como tem também outros clientes, fornecedores que podem perder negócios, porque eu mesmo já chamei o Baioc, falou no grupo lá, falei, me dá o que é isso aí, já botei, depois disso aqui eu tenho uma conferência com o gerente de UX, que eu pedi para ele testar a solução que o Baioc mandou, porque o outro fornecedor que me atende hoje me botou numa situação difícil. Ele me deixou, né? Não é que ele me botou, eu estou numa situação difícil e eu queria uma ajuda dele, e ele aproveitou a oportunidade para fechar o quarto de vendas dele. Esse é o ponto, Denil, você tocou no ponto, e isso, aí é a minha visão, tá? Eu perguntei para vocês, mas eu tenho uma opinião. Isso que você colocou, Denil, é um caso clássico que está acontecendo com muita gente no mercado, e que eu tenho certeza que essa empresa ou esse profissional, depois que tudo isso passar, vai ser olhado com outros olhos por você, por pessoas que estão sendo atendidas por ele. Uhum. Isso foi uma preocupação muito grande aqui, acho que das empresas grandes, pelo menos, né? Eu vi que alguns grandes fizeram isso. Quando começou isso, o marketing, o presidente da empresa falou, ninguém comunica nada para ninguém vai vender e ninguém vai comunicar nada para os clientes ou tentar aproveitar da situação, né? Assim, colocou muitos planos de licença gratuitas por 2 meses, 3 meses,
coisas que não envolvia infraestrutura, lógico, mas tem produto nosso que roda em cloud pública e acaba sendo um pouco mais difícil, mas tudo que era licença on-premises a gente conseguiu ajudar. Isso foi bom e eu vi muito isso de oportunista, mas olhando o outro lado do mercado, o mercado como um todo, a minha opinião é que nada mais será como antes, tá? Eu via muito cliente priorizando o plano de continuidade de negócio para data center, tá? Sempre tiveram, sempre mantiveram, pelo menos os grandes, e a parte de end user era meio deixado de lado. Vamos colocar um andar aqui com umas máquinas backups, ou vamos alugar um andar e isso está feito. E aí, quando todo mundo começou a trabalhar de casa, aquele discurso de ambiente de trabalho digital, de home office, teletrabalho, começou a fazer sentido, mas já era tarde demais. Então, eu acho que o mercado, assim, se tem coisas boas que saem de coisas ruins, talvez é isso, tá? Acho que o mercado vai amadurecer com isso. Inclusive na forma de trabalho, de gente olhar assim, dá para ser produtivo trabalhando de casa, é bom. Teve muita gente que colocou no LinkedIn que sentiu com essas mudanças, que as reuniões foram mais produtivas, sendo feitas por call durante esse tempo, eram mais objetivas e mais produtivas. Então, assim, do nosso mercado, falando de ambiente de trabalho, eu não tenho dúvida que isso vai mudar, cara. O tipo de relacionamento, o tipo de compra, o tipo de preocupação, e vai dar uma segmentada em algumas empresas. Tinha muita empresa de TI que vendia ambiente de trabalho digital e ficou fora na crise, que não conseguia trabalhar, que eles não tinham o que eles vendiam. Então, foi exatamente o que o Alisson comentou no começo, que o Alisson falou que muita gente que vendia a tal da transformação digital chegou na hora agora, no momento crítico, não conseguia entregar ou não tinha estrutura nem para começar a colocar o discurso em prática, né? Vou agregar aqui em tudo que vocês falaram. Bem, como vocês sabem, eu sou da Proxy, da IBM, a gente vai ver isso aí, Thiago, bastante em todas as empresas. Eu que tenho pelo menos uns 5 segmentos aí na minha carteira, a nossa recomendação é igual o que o Baiocchi falou, cara. O cliente agora está na M, vamos ajudar, vamos fazer o que a gente precisa fazer para não parar o cliente, porque não só o cliente, né? Meu vídeo está fechado aqui, desculpe, gente. Não só o cliente, mas em prol do país, em prol da economia, em prol da população, a coisa tem que girar. Então a gente tem o distribuidor de bebidas, a gente tem a fábrica alimentícia, a gente tem o varejista, a gente tem todo mundo. Então, nessa hora, inclusive eu citei hoje num call com todos os meus funcionários, que eu falei, nessa hora que a gente vai realmente separar o joio do trigo. Então a gente também vai pegar o cara que tem o melhor compromisso, aquele cara que ficou de home, mas não se abalou e está lá trabalhando 10 horas por dia, matando o chamado, né? O Baiocchi sabe da nossa vivência aqui de perto, né? Ele já sentou nessa cadeira que eu, graças a Deus, estou hoje. Mas a gente vai realmente ver em todos os aspectos o lado bom e o lado ruim. Eu acho que a gente, como brasileiro, vai tirar mais coisas do lado bom, mas é nessa hora que a gente vai dar aquela, que a gente fala, né? Aquela segmentada para falar, putz, com esse cara eu posso contar, e os clientes vão fazer a mesma coisa. Poxa, é esse cara que subiu o morro, né, Baiocchi? Esse cara que subiu o morro comigo, e é esse cara aqui que o exemplo até que o Odenil deu, o Odenil tá no call ainda, que falou assim, puxa, o cara foi um aproveitador aqui, é o cara momentâneo, né, cara? O cara que não tem a visão para frente e não tá nem aí pro lado, que a gente já discutiu sobre o governo várias vezes aqui, mas eu acho que a gente vai levar mais lições boas, tá, Tiagão, do que lições ruins. Então a gente vai ver, o cliente vai ver, no meu caso, que sou provedor, né, ele tá enxergando muito mais valor, porque a gente tem uma dificuldade, que vocês comentaram mais para trás aí, no tópico anterior, tem uma dificuldade muito grande daquele cara que estava, o Odenil também comentou, o cara que estava trabalhando, acostumado a ver as pessoas do lado o tempo todo. Hoje eu tive uma reclamação do CIO de uma grande emissora de TV, falou assim, o cara não tá aqui, cadê o cara? O cara não tá aqui, mas o cara tá produzindo, amigão, tá aqui, seus usuários estão satisfeitos, seus chamados estão atendidos, a sua equipe tá... mas o cara não tá aqui. Então tem essa visão, tem a questão da produtividade, que a gente se preocupa muito, mas acho que a gente tem muito mais pessoas, é o meu entendimento, a gente tem muito mais pessoas querendo sair desse problema e voltar à normalização do que oportunistas. Os oportunistas têm o tempo todo, e se você abrir aí a internet,
O que tem de fake news rolando, tem cara até dando a cura do Covid pelo um aplicativo, cara. Assim, Tem de tudo. tem de tudo, cara. Não, mas legal, gente. Como a gente já está bastante, um pouquinho estourado no tempo aqui, eu vou agradecer vocês aí demais pelo tempo de vocês.